Oi, gente. Bom, eu vim aqui hoje falar um pouquinho da cirurgia de catarata. Tô aqui com um tampão para mostrar para vocês como a gente sai da cirurgia, né? Como a gente acorda no dia seguinte. Mas eu já posso tirar. Eu só coloquei para vocês perceberem que tá tudo normalzinho, tá? Agora, só coloquei para vocês terem noção do que acontece, porque eu mesma não sabia, né? Esse olho aqui tá me incomodando. Não é esse, eu operei esse de cá. Bom, é. Então eu achei interessante, porque assim, eu tava com muito medo de fazer a cirurgia, muito mesmo. Eu adiei o máximo que eu pude. Mas eu sei que muita gente tem que operar, né? Eu tô toda descabelada. Desculpa. Acabei de acordar, então fiz questão de vir aqui. Não posso usar maquiagem. Então tô aqui com a carinha mesmo que a gente acorda, tá? Do jeitinho que a gente acorda. Pinguei os colírios que a gente tem que pingar, daqui a pouquinho tem que pingar de novo. Eu pinguei 7, 9, 11, de 2 em 2 horas. Bom, então eu achei interessante mostrar para vocês também, não só, que eu vou falar um pouquinho também das doenças psicossomáticas, e mostrar para vocês também o que acontece na cirurgia, porque eu procurei pela internet, tem um monte de gente falando, mas cada um de um jeitinho. Então, quem me segue e precisar fazer uma cirurgia de catarata já vai saber mais ou menos como é. Primeira coisa, não dói nada, não senti dor nenhuma, nenhuma. Fui operada com uma equipe muito legal da doutora Simone Bianchi, aqui do Recreio dos Bandeirantes. Não senti dor, foi tranquilo, passo um gel anestésico. A minha pressão subiu um pouquinho, mas é normal, porque eu acho que depois de uma certa idade eu tô desenvolvendo síndrome do avental branco, vê se pode. Não posso ver médico que eu fico em pânico. Aí a pressão foi um pouquinho a 16, mas tudo tranquilo. E praticamente assim, é uma cirurgia rápida, né? Você sai do hospital andando tranquilamente. Lógico que não pode dirigir. Minha filha foi dirigindo, até gravei um vídeo, coloquei no meu Facebook na volta. Mal você sai, e apesar de você estar com tampão, você já percebe que teu mundo mudou. Né? Agora de manhã, quando eu cheguei no espelho, inclusive eu descobri uma coisa terrível. Eu tô cheia de cabelo branco aqui, que até então eu não conseguia vê-los. Agora que eu consegui, que eu tô enxergando tudo. Então, terrível. Vou ter que dar um jeitinho neles aqui. Aqui na câmera não dá pra perceber, mas tá lotado de cabelo branco aqui em cima. Bom, então a gente já começa a enxergar. A outra coisa que eu percebi ontem, hoje já não tô percebendo, que eu até liguei pra minha médica. Na hora que eu tirei o tampão, né, que eu cheguei em casa, dormi, descansei. Já é difícil pra mim dormir, né? Dormi a tarde toda. Aí acordei 5 horas, que era pra pingar o remédio. Eu cheguei em casa, era por volta de 1 e pouca da tarde. É... Desculpa. Quando eu acordei, eu percebi que eu estava vendo a lente. Eu ainda tô vendo um pouquinho, tá? Se eu fixar, parece assim que eu sinto aí num halozinho luminoso. Você sente a lente até se acomodando, talvez com foco, não sei. Hoje eu vou passar na revisão com ela, então eu vou conversar sobre isso. Mas ontem estava bem mais forte. Então eu disse, caramba, alguma coisa não deu certo, porque eu estou enxergando a lente. Hoje eu vou conversar e vou ver se realmente todo mundo passa por isso, e aí depois até conto para vocês. Mas hoje eu estou sentindo que já está bem melhor. E só um pouquinho aqui no meu campo de visão que eu estou percebendo. Bom, então para quem tem medo, né, é tranquilo. Dá para passar na boa na cirurgia. Eu conversei com várias pessoas que tinham feito, mas a gente sempre fica com aquele receio. Mas aí depois que a gente passa pela experiência, por isso que eu digo, tenham suas próprias experiências, não sempre falo isso, porque depois que eu passei eu vi que é muito tranquilo mesmo, né? Não tem mistério nenhum, é bem legal. Tem uns certos cuidados, a Nana tá latindo aqui porque tadinha, ela hoje dormiu, até deixei ela dormir no pé da cama, por quê? Assim, eu antes, na segunda eu operei ontem terça, né? Na segunda-feira eu fiz uma faxinona em casa, que eu acho que é interessante quem vai passar pela cirurgia também, para você se sentir num ambiente ascético, né? Você se sentir num ambiente limpo. Então eu limpei bem a casa toda, não só meu quarto, mas limpei a casa toda. Joguei cloro, que aqui é cerâmica. Então eu joguei cloro no chão, esfreguei tudo. Na sala joguei até água. Troquei roupa de cama, né, toalhas, deixei tudo bem limpinho, porque eu ia fazer cirurgia no dia seguinte. E quem tem um bichinho de estimação como eu tenho, e que dorme comigo, é bom evitar,
né, que durma. Então o que eu fiz? A Nana é muito miudinha, então ela não consegue subir na minha cama sozinha, que a minha cama é mais alta do que essa. Aí eu tenho uma poltroninha no quarto que ela usa essa poltroninha como trampolim. Ela sobe na poltrona e da poltrona pula para a cama. Eu virei a poltrona contra a parede para ela não conseguir pular. Mas no meu quarto também, em frente à minha cama, assim, tem um sofá, é um pouco distante. Pois não é que a danada conseguiu dar um salto lá do sofá até a minha cama. Ela merecia ganhar até a medalha olímpica de salto à distância. E aí eu fiquei com pena, tadinha, diante do esforço dela. Mas ela, e engraçado que ela compreende que ela sempre dorme ou no meu travesseiro ou na minha barriga. E ela se resignou a dormir lá no cantinho, lá no pé. Só que ela fez questão de dormir na cama. Então eu deixei, mas eu acho que não é recomendado, né? Eu que sou terrível. E então esses cuidados, né, que a gente tem que antes de ir pro hospital eu tomei um bom banho de cabeça. Ontem eu não lavei a cabeça, por isso meu cabelo tá horrível. Hoje de repente eu já posso lavar. É bom você estar bem limpinho também, porque o maior risco da cirurgia de catarata é infecção. Né? Então, se você tiver todos esses cuidados, pingar os colírios na hora certa, 3 dias antes da cirurgia também é nos dado um colírio para a gente pingar, para evitar a infecção. Então, pingue direitinho, de 8 em 8 horas. Esse procedimento eu fiz certinho. Então, são esses cuidadinhos que a gente tem que ter e no mais é tudo tranquilo, né? E aí, eu sempre vejo assim, olha, gente, a doença ela é um sinal que o nosso corpo dá que nós estamos fazendo alguma coisa errada, tá? Então, não adianta assim a gente colocar a culpa no outro, no mundo, nós é que estamos fazendo a coisa errada. A catarata, e pelo que eu estudei, e pelo que os médicos conversaram comigo, ela acontece por 4 motivos básicos, né? Senilidade, ela pode ser catarata senil, que embora eu já esteja meio gaga, acho que não é o meu caso, que eu tô com 49 anos, então eu acho, e tá acontecendo com muito mais gente, assim, com uma idade mais nova. A gente tem a congênita, que é quando você já nasce com ela, né? Então também não é o meu caso. Que aí ela ia se manifestar em bebezinha, que acontece às vezes com algum acidente, alguma coisa na gravidez, aí a mãe passa, alguma doença que a mãe tenha que passa também pro feto. A traumática, né, quando você leva uma pancada no olho e aí depois desenvolve a catarata, também não foi o meu caso. Ou então a secundária, que é assim, que ela pode ser medicamentosa, no caso o uso de corticoide, que também não foi meu caso, né? Ou diabética, que também não é o meu caso, que eu também fiz todos os exames, está tudo certinho, mas aí começa a averiguar uma outra doença que possa estar desencadeando. Bom, então, e aí a gente cai no outros. Esse outros é que eu acho que é quando a gente tem uma participação bem grande nisso tudo. É lógico que todas essas outras que eu falei, assim, são decorrentes mais de, no caso, senil, de cansaço do corpo físico, nosso próprio corpo físico com o tempo vai se desgastando. Então é normal que aconteça que a catarata ela é a opacidade do cristalino. Essa lentezinha que a gente tem dentro da nossa vista, ela vai ficando opaca, né? É como assim, se ela vai ficando embaçada, né? E aí a gente não consegue mais, a luz não consegue passar mais diretamente, ela passa difusa, então você não consegue enxergar direito. Então, quando a gente cai nesse caso aí dos outros, você não tem nenhum motivo físico, assim, claro, que tenha provocado, aí mais ainda vale a pena a gente estudar o porquê. O que que eu não quis enxergar? O que que aconteceu? Aí eu fui mais a fundo, a Cristina Cairo, ela é uma psicóloga e ela estuda muito a linguagem do corpo, também vale a pena, tem vários vídeos dela na internet. É bem bacana, sabe? Cada doença ela explica do lado psicossomático, por que, que a gente somatizou, por que, que a gente trouxe para o nosso corpo aquele tipo de doença, o que, que o nosso corpo está tentando nos falar através daquela doença. É bem interessante o trabalho dela, Cristina Cairo. E aí eu também fui juntando tudo, né? E as minhas orientações intuitivas, que aí eu também começo a fazer reflexões. Então, assim, a neurociência ela divide o nosso cérebro em 2 partes, né? Hemisfério esquerdo e direito. Gente, a minha câmera é sempre ao contrário, tá? Esse aqui é o meu lado esquerdo e esse aqui é o meu lado direito, tá?
Então, no hemisfério esquerdo, a neurociência diz que a gente lida com as questões lógicas, raciocínio lógico, matemático, é tudo relacionado ao lado esquerdo. É lógico que eles estão até agora aprofundando as pesquisas e estão vendo que no fundo está tudo interligado. Mas, assim, a grosso modo, o hemisfério esquerdo é matemático, é lógico, é racional. E o direito seria assim, criativo, a parte da sensibilidade, né, mais da criatividade, tudo desse lado do hemisfério esquerdo, direito. E o nosso corpo, e eles comandam inversamente o nosso corpo. Então o hemisfério esquerdo, ele vai controlar toda a parte direita do teu corpo. E o hemisfério direito controla toda a parte esquerda do teu corpo. Tá, ponto. É uma informação que a gente tem aí, qualquer um tem acesso a isso, né? E com as aulas da Cristina Cairo, eu entendi que o nosso lado direito, ele é todo lado feminino. É assim, é o nosso lado materno, tão ligado às questões, todas as nossas questões com a nossa mãe, com o nosso lado materno, com o nosso lado feminino. Ele é o lado yin. E o nosso lado esquerdo seria ligado às questões paternas, ao nosso lado masculino, ao nosso lado yang, tá? Então eu fui juntando informações e eu pesquisando, por quê? Alguma coisa que era racional, tá? Porque caiu do meu lado direito, foi comando do lado esquerdo do cérebro. Então, alguma coisa racional, alguma coisa lógica que eu não estava querendo enxergar, porque a minha catarata foi muito rápida. Em 9 meses ela se desenvolveu. Dizem que é normal assim mesmo, às vezes acontece, né? Mas como eu estava pesquisando pelo lado da psicossomática, então eu comecei a fazer uma regressão dos fatos que aconteceram. E aí eu fui vendo que foi alguma coisa lógica, racional, que eu não queria enxergar, né? Alguma coisa relacionada ao meu lado feminino, à minha mãe, talvez, alguma coisa assim nesse caminho, e que eu não quis enxergar, e aí eu joguei no meu corpo, tá? Eu agora falei da minha mãe porque é o lado feminino, o lado materno. Mas outra coisa importante. Então, eu identifiquei o que realmente possa ter provocado essa catarata, essa coisa de eu não querer enxergar, de eu não querer ver, e joguei no meu olho direito. Mas o importante, gente, é a gente identificar o que aquilo é, o que causou aquela doença. Mas essa coisa da gente identificar não é pra gente culpar ninguém, não é pra gente jogar a culpa no outro, não. É pra gente consertar as nossas atitudes. É pra gente repensar aquela reação que nós tivemos diante daquele fato, para que a gente não faça de novo, para que a gente não jogue de novo no nosso corpo aquela energia do pensamento que a gente teve, tá? Então, quando a gente identifica, assim, agora mesmo eu falei, coitado, minha mãe se estiver assistindo vai dizer, poxa, não tem nada a ver, sabe? São situações que às vezes a gente lida mal com ela, que a gente não consegue reagir da forma adequada, né? E aí você acaba jogando no teu corpo. Mas também não quer dizer que isso tenha sido com a minha mãe, mas mesmo que fosse, eu tô aqui para tentar mostrar para vocês como a gente lidar com isso. Porque às vezes a gente identifica um chefe, uma pessoa que é nosso chefe no trabalho e que é difícil de lidar e que está te adoecendo, né? Então aí você faz essa regressão, você ficou doente, aí você começa a ver que aquela pessoa está realmente, você não está sabendo lidar com ela, né? Então aquilo é legal para você tomar atitudes diante dessa situação. Não é para você tirar satisfação, não é isso. Você vai ter que procurar outras opções para você lidar com aquela pessoa ou com aquela situação que está te causando a doença de uma forma construtiva, né? Se é o teu chefe, se você identifica que você faz uma análise poxa, eu fiquei doente depois que eu fui trabalhar ali. Aí você não pode, às vezes, abandonar o emprego, porque para você é mais interessante financeiramente. Isso também você tem que colocar na balança, gente. Às vezes,
a compensação financeira não compensa a nossa saúde. Mas se você acha que compensa e ninguém tem nada a ver com isso, você vai ter que aprender a lidar melhor com essa situação, né? Então você vai ter que procurar mecanismos de defesa para não deixar se contaminar com aquela pessoa que está te provocando, né? Então você tem que, no momento que você identifica, aí você vai começar a abstrair quando ele reclamar, né? Ou você vai procurar um outro emprego, uma outra situação, você vai se afastar daquela pessoa, ou você vai tentar até conversar, né? Porque às vezes a pessoa não percebe que está fazendo aquilo, né? Então, dependendo da abertura que a pessoa te dá, você pode até chegar e falar: poxa, olha, você é muito agressivo, é, e quando você fala assim, não tô bem, eu tô ficando doente, então eu vou acabar tendo que procurar um outro lugar para trabalhar. Existem formas da gente conversar com as pessoas. Eu dei o exemplo do chefe, mas isso pode acontecer dentro da nossa casa também, né? A gente não falar com agressividade, mas a gente identificar. Então eu sempre pesquisei assim o porquê o meu corpo está adoecendo, que eu vejo que a doença é uma oportunidade maravilhosa da gente se consertar, gente. Doença não é castigo, tá? Vamos tirar isso da cabeça de que a pessoa adoece porque está sendo castigado. Não, não é. A pessoa adoece porque ela não está sabendo lidar com as situações que estão ao seu redor. É por isso que a gente adoece. E aí, quando a gente não está sabendo lidar, não adianta a gente colocar a culpa no outro nem no ambiente. A culpa é nossa, mas a culpa, não estou falando culpa para você ficar se martirizando, não. Estou falando a responsabilidade é nossa. Então a gente tem que procurar realmente verificar o que causou aquilo para a gente estancar aquele mecanismo, né? A gente tem que procurar, e porque todo o nosso corpo obedece ao nosso comando. É a nossa mente, a nossa essência que dá ordem para todas essas células funcionarem, né? Então, se você dá uma ordem ruim para o né, pro seu corpo, para as suas células, elas vão adoecer. Elas vão se multiplicar desordenadamente, às vezes causando um tumor. Então, você tem que estar sempre ligado. Teu corpo é responsabilidade sua. O mecanismo de funcionamento desse corpo é responsabilidade sua. Espiritualmente, pode acontecer de espíritos, de consciências extrafísicas, de quem está aqui do lado de fora, vir e provocar alguma coisa? Pode. Não vou dizer que não pode, não. Pode sim. Tá? Eu acho que quem já lidou, quem já viu as situações de espíritos, de pessoas ruins que mandam doenças para o outro, isso acontece. Mas acontece por dois fatores. Ou você já tem um pensamento negativo contra você mesmo, tá? Ou você também está na mesma sintonia para permitir que aquilo te contamine. Tá? Existem casos raríssimos, raríssimos de manipulação energética, onde o espírito consegue implantar vamos dizer assim, uma semente de uma proliferação celular aí anômala, né, das células começarem a se multiplicarem de forma desordenadamente. Então, aquele espírito consegue fazer essa manipulação energética e colocar essa desorganização no teu corpo. Mas, na maioria das vezes, é você que vai continuar essa produção desordenada, tá? Então, é assim, eles pegam o teu ponto fraco, conseguem plantar a sementinha e você rega a plantinha ali para ela crescer. A maioria dos casos é assim, é muito raro um caso de uma doença de um espírito que conseguiu manipular mesmo energeticamente, implantar aquela doença sem um pouco da tua participação ali naquilo, né? Porque todo esse corpo aqui, energeticamente, ele vai obedecer à tua essência. Todo o funcionamento dele está interligado com qual essência? A sua, com o seu espírito, né? Então é você que comanda isso tudo aqui. Eu até contei que eu recebi. Estou com tinta aqui no. Eu andei pintando. Eu até. Agora eu enxergo tudo, viu, gente? Antes o que eu não enxergava, ó, enxerguei que eu tô pintada.
Há um tempo atrás, eu tive uma projeção onde um espírito jogou ácido nos meus olhos, né? Eu acho que eu já contei isso em algum dos vídeos. E eu acordei cega. Acordei cega. Então eu também tive que fazer um trabalho muito forte, porque aquilo me deu medo, ele pegou o meu ponto fraco, né? Eu estava em sintonia com ele, tanto estava em sintonia com esse espírito que foi, assim, em projeção, eu saí na mesma dimensão, eu tive todas as sensações físicas, então nós estávamos vibrando certinho, na mesma frequência. E aí ele jogou o ácido, disse que eu ia ficar cega, eu acordei, eu não consegui enxergar nada no meu quarto. Desculpa, talvez tenha sido segundos que para mim pareceu assim minutos de cegueira, né? Aquilo também me contaminou muito. Então foram uma série de fatores que causaram essa catarata aí repentina, né? Mas é o que eu estou vindo aqui, alertar vocês que a gente descobrindo a causa, a gente trabalha a nossa mente, a gente trabalha o nosso espírito para evitar que aconteça novamente, né? E a gente cresce também com as doenças, né? A gente vai aprendendo um monte de coisa com, com essas situações todas, a enfrentar nossos medos, as nossas dificuldades, a superar as nossas dificuldades, né? Então, doença, gente, não é castigo, tá? É a oportunidade de aprendizagem mesmo. E quando eu falo isso, eu não falo no sentido religioso, não. Que as religiões vêm pregar, porque você está se purificando. Tá... Não, não é isso, não. Eu falo aqui no nosso dia a dia mesmo. Se você está doente, se você está passando por um momento difícil, tira o melhor proveito disso. Aproveita para fazer uma autoanálise, aproveita para você, usa isso para o teu autoconhecimento, para você se sarar do corpo e sarar o teu espírito também, né? Para você sair dessa como uma pessoa melhor, uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e sabe se defender melhor das situações que ainda vão surgir pela frente, que vão surgir muitas, com certeza. E aí a gente está sempre aprendendo a ter jogo de cintura para lidar com tudo isso. Isso é que é viver, tá? Bom, gente, vim aqui dar um recado. Quem precisa passar por uma cirurgia dessa daí de catarata é tranquilo. Eu daqui a pouco mais, lá por umas 10 horas, que agora é cedo, eu vou lá no consultório da médica para fazer a revisão, mas eu já não estou nem enxergando mais a lente, que nem ontem eu fiquei meio preocupada. Então, quem passar por isso também, que eu procurei pela internet, não vi ninguém falando isso. Assim que a gente tira o tampão, a sensação... E olha que eu perguntei até para pessoas que operaram, disseram não lembrar que se passaram por isso. Eu vi a luz e vi um halo luminoso em volta das luzes. E aí parecia que sentia assim a lente. Eu até falei para minha médica, parece que eu tô igual o Robocop, assim, focando. Passou tudo. Agora de manhã eu não tô sentindo, tô olhando para a claridade, olhando para a luz, um pouquinho só aqui nesse cantinho, eu tô percebendo. Então quem fizer a cirurgia e passar por isso já sabe que é normal. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada. E pelas pessoas, eu não nem coloquei, não tive tempo. Eu tava meio também afastada porque eu não tava já, no final já não tava conseguindo mais enxergar direito. Agora eu tô vendo tudo. Então, eu já vou poder responder melhor as pessoas também, porque eu estava sem condição mesmo de responder e-mail, de responder até nos comentários dos vídeos. Tava complicadinho. Ainda para piorar, eu sentei em cima do meu óculos, agora eu vou fazer outro, ó. O óculos que eu estava usando ainda estava com durex, o meu cabelo gruda nesse durex aqui, é uma porcaria, que eu não podia nem fazer outro, né? Agora é que eu vou poder fazer um para leitura, tá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada de coração pelo carinho, pelas pessoas que ficaram sabendo aí, pela vibração boa. Deu tudo certo e tá beleza, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.